Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Vamos aqui para mais uma aula de preparação para o Enseja 2024. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre os ângulos. Vamos conhecer o que são, suas classificações e outros assuntos relacionados aos ângulos. Mesmo que não percebemos, os ângulos eles estão presentes no nosso cotidiano, em vários momentos e em várias situações, seja nos esportes, seja na engenharia, seja nos objetos que utilizamos. Nós podemos notar aqui, por exemplo, que o encontro entre duas paredes que nós temos em nossa casa vai formar aqui um ângulo perpendicular, um ângulo de 90 graus. Nós podemos notar os ângulos também na abertura entre as pontas da tesoura. Notamos os ângulos também entre os ponteiros de um relógio, entre também a abertura da tampa de um notebook, entre a inclinação que uma rampa deve ter e em várias outras situações. Isso nos mostra o quanto aprender sobre ângulo é importante tanto para a nossa vida, quanto também para a nossa prova do Enseja. Falamos tanto de ângulos, então o que realmente é um ângulo? O ângulo, pessoal, é a medida da abertura entre duas semirretas de mesma origem. Observe que aqui nessa figura nós temos aqui duas semirretas e o ponto de origem entre elas, o ponto de encontro, que nós vamos chamar de vértice, vai ser o nosso ponto de origem. A abertura entre essas duas semirretas é o que nós vamos chamar de ângulo. Essa região aqui, que é a abertura, que nós vamos chamar de ângulo. Para medir um ângulo, nós utilizamos como unidade principal o grau. Nós podemos classificar um ângulo de acordo com a sua medida. Nós chamamos de ângulo agudo aquele que é maior que 0 graus e menor que 90 graus. Nós chamamos de um ângulo reto aquele que mede exatamente 90 graus. O ângulo ele vai ser obtuso quando ele for maior que 90 graus e menor que 180 graus. Nós vamos ter também o que nós vamos chamar de ângulo raso, quando ele mede 180 graus. Essas outras duas classificações aqui de ângulo côncavo, que é aquele que é maior que 180 graus e menor que 360 graus, e o ângulo giro, que é aquele que mede 360 graus, são menos prováveis de cair na sua prova. Mais importante é você gravar o que é um ângulo agudo, um ângulo reto, um ângulo obtuso e um ângulo raso. Por isso, anota aí nos seus resumos para você estar revisando. Outro importante conhecimento que nós precisamos ter no tocante ao estudo dos ângulos é a respeito dos ângulos complementares e dos ângulos suplementares. Dois ângulos são conhecidos como complementares quando o resultado da soma dos dois é igual a 90 graus, ou seja, juntos eles formam um ângulo reto. Nós temos aqui, a título de exemplo, um ângulo que tem 40 graus e um ângulo de 50 graus. Quando a gente soma os dois, isso vai dar 90 graus. Ou seja, vai formar aqui um ângulo reto. Quando isso acontece, nós vamos dizer que esses dois ângulos aqui, eles são complementares. Nós vamos ter dois ângulos suplementares quando o resultado da soma dos dois vai dar 180 graus. Ou seja, juntos eles vão formar um ângulo raso. Observem aqui, eu tenho um ângulo de 65 graus e eu tenho um ângulo de 115 graus. Quando eu somo esses dois ângulos, isso vai dar 180 graus. Ou seja, vai dar um ângulo raso. Por isso, nós dizemos que esses dois ângulos aqui, eles são suplementares. Para finalizar a parte conceitual da nossa aulinha, nós vamos aprender o que são ângulos opostos pelo vértice. Observem que aqui, pessoal, nós temos duas retas que elas vão se cruzar aqui nesse ponto P. Esse ponto aqui é o que nós vamos chamar de vértice, que é o ponto de encontro entre essas duas retas. Entre essas duas retas, então, vão se formar quatro ângulos. Nós vamos ter aqui, entre esses ângulos, o que nós vamos chamar de ângulos opostos pelo vértice. Eles vão ter a mesma medida. Observe que aqui eu tenho esse ângulo, que vai ser oposto pelo vértice a esse outro ângulo. Eles vão ter a mesma medida. Aqui, ele tem 130 graus. Esse outro ângulo que é oposto a ele também vai ter 130 graus. Eu tenho esse ângulo aqui de 50 graus, que vai ser oposto pelo vértice a esse outro ângulo aqui de 50 graus. Observe que também eles vão ter a mesma medida, ou seja, eles são
congruentes. Em um cruzamento de duas retas, ângulos opostos pelo vértice, eles vão ser congruentes, ou seja, vão ter a mesma medida. Agora, então, vamos fazer aqui alguns exercícios e resolver algumas questões para a gente estar frisando melhor esses conceitos que nós aprendemos aqui hoje. O nosso primeiro exercício diz assim: durante a elaboração de um projeto, um arquiteto coletou algumas medidas de ângulos na planta. As medições foram 90 graus, 120 graus e 75 graus. Na geometria, sabemos que os ângulos podem ser classificados de acordo com a sua medida. Nesse caso, os ângulos coletados pelo arquiteto são, respectivamente, ou seja, pela ordem falada aqui. Então, pessoal, nós temos aqui um ângulo de 90 graus e nós sabemos que esse ângulo é classificado como um ângulo reto, ok? Nós temos aqui esse ângulo de 120 graus e nós vamos ter que esse ângulo vai ser classificado como ângulo obtuso, ou seja, aquele cuja medida é maior que 90 graus e menor do que 180 graus. Então, tem que ter um ângulo reto e um ângulo obtuso. Nós já eliminamos a alternativa A, B, agora a C e, por fim, a alternativa E. Só ficamos com a alternativa D. Nós temos aqui um ângulo de 75 graus. Esse daqui é o que nós chamamos de um ângulo agudo, aquele cuja medida é menor do que 90 graus. Nós temos aqui, respectivamente, um ângulo de 90 graus, um ângulo reto, um ângulo de 120 graus, um ângulo obtuso e um ângulo agudo, aquele que é menor do que 90 graus. Por isso que a nossa alternativa aqui é a letra D. O próximo exercício diz assim: sabendo que os ângulos são suplementares e analisando a imagem a seguir, o valor de x é igual a... Então, pessoal, nós aprendemos que ângulos suplementares é quando a soma de dois ângulos dá 180 graus. E nós queremos descobrir aqui o valor de x. Então, para resolver, nós vamos ter que fazer o seguinte: nós vamos colocar aqui 9x mais 8, somado com 4x mais 3. A soma desses dois ângulos tem que dar 180 graus. Resolvendo aqui essa equação do primeiro grau, a gente consegue descobrir o valor de x. Então, nós vamos deixar aqui letras de um lado e números de outro. Então, vai ficar assim: 9x mais 4x vai ser igual a 180. Esse 8 e esse 3, nós vamos passar para o outro lado com o sinal trocado, ou seja, subtraindo. Aqui nós vamos ter 9x mais 4x é 13x. Isso vai ser igual a 180 menos 8 menos 3. Que vai dar 169. Agora, basta isolar o x. Nós vamos ter que x vai ser igual a 169. Como o 13 está multiplicando x, nós vamos passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 169 dividido por 13. Fazendo essa divisão, 169 dividido por 13, isso vai ser igual a 13. Então, qual é o valor de x aqui? X é igual a 13, alternativa correta aqui, letra D. Vamos então, pessoal, resolver agora algumas questões que já caíram no Enseja sobre ângulos nos anos anteriores. A primeira questão diz assim: para receber os turistas das Olimpíadas de 2016 no Brasil, o dono de um albergue resolveu montar uma estrutura coberta para acampamento. Para isso, ele levantou 4 pilastras de sustentação perpendiculares ao chão. Qual é o ângulo formado pelas pilastras e o chão? Para resolver essa questão, pessoal, nós podemos aqui visualizar a pilastra e o ângulo formado pelo chão, que, conforme dito pela questão, é de 90 graus.
Na geometria, nós temos o conceito de perpendicularidade. E perpendicularidade, pessoal, é uma noção que traz para nós que indica quando dois objetos fazem ou formam um ângulo de 90 graus, ou seja, um ângulo reto. Por isso que a nossa alternativa correta aqui é a letra B. Lembre, falou em perpendicularidade, vocês têm que lembrar do ângulo de 90 graus, vocês precisam lembrar de um ângulo reto. Alternativa correta, letra B. Mais uma questãozinha, essa daqui é bem interessante. Um dos cuidados que se deve ter com os pneus de um veículo é o ajuste de cambagem. Isto é, do ângulo de inclinação da roda. O ângulo de cambagem é o ângulo agudo entre a reta perpendicular ao solo e a linha pontilhada, cuja intersecção ocorre no ponto O, indicado na figura. A questão quer saber, o ângulo de cambagem em grau representado na figura é... Então, pessoal, o que a questão quer saber é esse ângulo aqui, ó, que vai ser o ângulo aqui formado entre essa reta aqui perpendicular ao solo, ou seja, que forma um ângulo de 90 graus com o solo, e essa linha pontilhada aqui que nós estamos vendo passando. Então, nós queremos saber aqui a medida desse ângulo, quanto que ele mede. Nós aprendemos, pessoal, na nossa aula, o conceito de ângulos complementares. Nós falamos de ângulos complementares quando a soma de dois ângulos dá 90 graus. E vocês podem observar que aqui nessa região, nós vamos ter aqui ângulos complementares, ou seja, nós temos aqui esse ângulo de 70 graus, mais esse ângulo aqui que nós queremos descobrir. Então, para a gente descobrir qual vai ser o ângulo de cambagem que nós estamos descobrindo, basta a gente montar a seguinte equação. Nós vamos ter que 70 mais x. Esses dois ângulos eles vão ser complementares e a soma entre eles vai dar 90 graus. Então, para a gente descobrir o valor desse ângulo que nós estamos procurando, esse ângulo x aqui, basta a gente resolver essa equação. Nós vamos ter que x vai ser igual a 90. Nós vamos passar o 70 para o outro lado, subtraindo. Então, vai ficar aqui x vai ser igual a 90 menos 70. Isso vai dar um ângulo de 20 graus. A alternativa correta aqui vai ser a letra A. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham conseguido entender. Se ficar com alguma dúvida, só colocar nos comentários que eu estarei ajudando. Para finalizar a nossa aulinha, vamos de mais uma questãozinha. Diz assim: um fabricante de bicicletas pretende fazer uma roda com 5 raios, conforme a figura. Sabe-se que os 5 raios deverão dividir a circunferência em partes iguais. A questão quer saber qual é a medida do ângulo AOB, ou seja, esse ângulo aqui, ó. Para resolver essa questão, pessoal, nós precisamos saber que a medida completa de uma circunferência, ela corresponde a 360 graus. Ou seja, somando todos esses 5 ângulos aqui, nós temos que ter 360 graus. Então, como essa circunferência ela foi dividida em 5 partes iguais, e a gente quer saber qual é o ângulo de cada parte, então basta a gente fazer aqui uma continha de divisão. Nós vamos ter 360 dividido por 5, isso vai dar 72 graus. Essa circunferência aqui com 5 raios, que foi dividido em 5 partes iguais, cada ângulo formado aqui vai ter 72 graus. Por isso que a nossa alternativa aqui correta é a letra D. Então, pessoal, por hoje é só. Espero ter ajudado vocês com mais essa aulinha. Se ficar com alguma dúvida, coloque aqui nos comentários que eu estarei ajudando vocês. Fique com Deus. Até a próxima aulinha. Tchau, tchau.